de matemática, só que a prof quer que vocês peguem o material complementar, tá? Lá no caderno complementar, na apostila. Nós vamos, né? Tem umas atividades lá para corrigir. Então, material complementar, página 48. Então, vamos corrigir as atividades que ficou lá. Uma agência de viagem fez um levantamento da quantidade de pacotes vendidos em cada mês do primeiro semestre do ano e organizou os dados em uma tabela. Veja, quantidade de pacotes de viagem vendidos no primeiro semestre. Então tá lá, janeiro, 9.570, fevereiro, 8.001. Março, 5.723. Abril, 3.408. Maio, 4.552. Junho, 8.269. Pinte de amarelo os 3 meses em que a agência de viagens vendeu as maiores quantidades de pacotes da de viagem. Pinte de verde o mês em que a agência vendeu a menor quantidade de pacotes de viagens. Qual que você pintou de amarelo? Janeiro, fevereiro e junho, né? Ficou amarelo, porque está pedindo os meses que vendeu mais, né? Tá, pinte de verde o mês em que a agência vendeu a menor quantidade de pacotes de viagem. Então ficou abril, né? O abril vendeu 3.408. Então não está pedindo os meses que vendeu menos, né? Está pedindo o mês. Então você vai pintar só o mês de abril, de verde, né? Só o mês de abril que vendeu menos. Agora a primeira está pedindo, pinte de amarelo os 3 meses, né? Em que a agência de viagem vendeu as maiores quantidades de pacotes de viagem. Então ficou janeiro, fevereiro e junho amarelo. E abril verde. Agora decompõe o número que aparecem na tabela. Janeiro, então janeiro ficou 9.570. Então você vai decompor ele ali, né? Ali no janeiro. Você vai pegar 9.000 mais 500 mais 70. Fevereiro ficou 8.001. Então como que ficou? 8.000 mais 1. Março ficou 5.723. Então, ficou 5.000 mais 700 mais 20 mais 3. Abril, 3.408. Então, ficou 3.000 mais 400 mais 8. Maio, 4.522. Então, ficou 4.000 mais 500 mais 50 mais 2. Junho, 8.269. Então, ficou 8.000 mais 200 mais 60 mais 9. Né? Então, você já está em decompor número, você já está bem, né? Tranquilo, né? Até aí. Observe novamente na tabela que a quantidade de pacotes de viagem vendidos em cada mês foi diferente. Compare essas quantidades e preencha os espaços a seguir usando maior do que ou menor do que. A quantidade de pacotes de viagem vendido em janeiro é maior do que a quantidade de pacotes de viagem vendido em abril, né? Ficou assim, né? O seu também. Que o de janeiro é o maior, né? Do que abril. A quantidade de pacotes de viagens vendidos em março é menor do que a quantidade de pacotes de viagem vendidos em fevereiro, né? O de março
é menor do que o de fevereiro. Do março é 5.723 e fevereiro é 8.001. Pacotes de viagens, a quantidade de pacotes de viagem vendidos em junho é, então, como que você preencheu lá? Menor do que a quantidade de pacotes de viagens vendidos em janeiro. Todos que vai dali é menor do que de janeiro, né? Então, com menor, que a maior é o de janeiro. A quantidade de pacotes de viagem vendidos em maio é menor do que a quantidade, é maior, né? Agora é maior. A quantidade de pacotes de viagem vendidos em maio é maior do que a quantidade de pacotes vendidos em abril. Então, maio já vendeu mais que abril, né? Então, é maior. A quantidade de pacotes de viagem vendido em fevereiro é, então agora ficou menor do que a quantidade de pacotes de viagem vendido em junho, né? Junho vendeu 8.269 e fevereiro 8.001. Escreva o número das tabelas em ordem decrescente. Então, a decrescente, você vai pegar o maior para o menor, né? Então, como que ficou? Olha lá, olhando lá na tabela, como que ficou? Qual que foi o maior lá? 9.570. O segundo maior, 8.269. O outro, o terceiro, 8.001. 5.723, 4.552 e o menor, o último, que ficou no último lugar, é 3.408. Né? Então, é só você ir lá naquela tabela, pegar do maior e vir até o menor deles, né? O maior é 9.570 e o menor é 3.408. Em algum mês, a quantidade de pacotes de viagem vendidos foi maior do que 9 unidades de milhar? Se sim, qual o nome desses meses? Só um mês, né? O janeiro, né? 9 unidades de milhar é 9.000. Então, janeiro vendeu 9.570. Então, ele vendeu mais, né, do que 9 unidades de milhar. Então, sim, a resposta é sim, em janeiro, né? Vendeu mais de 9 unidades de milhar. Então, terminou essa, né? A gente corrigiu. Então, agora vai passar mais umas 2 páginas aqui, tá? De mais novas atividades, tá bom? Aí lá então tá. A agência de viagem Via Mar está oferecendo pacotes promocionais para as férias de julho. Veja os possíveis destinos. Então, Fortaleza, né? 6.650. Fernando de Noronha, 9.805. Rio de Janeiro, 2.707. Maceió, 7.532, Porto Seguro, 3.959 e Poços de Calda, 1.061. Então, esse é o preço dos pacotes, né, para cada lugar desse. Algumas famílias foram até a agência de viagens comprar pacotes promocionais. Observe as informações sobre os pacotes escolhidos pelas famílias e depois preencha o quadro. Família 1. Escolheu o pacote em que o número 6 vale 60. Então, qual daqueles pacotes que o número 6 está na casa das dezenas, vale 60? Aí você vai colocar o nome da cidade ali, tá? A família 2 escolheu o pacote em que o número 0 ocupa a ordem de unidade. Então, você vai ver lá no preço, no valor dos pacotes, qual que o 0 está no lugar de unidade. A unidade é o último, né? O último número é a unidade. Então,
Você vai ver qual lá na onde que o 0 está no lugar de unidade, vai colocar o nome da cidade. A família 3 escolheu o pacote em que o número 7 ocupa a ordem da centena. Qual daqueles lá o número 7 está na ordem da centena? Na ordem de 700, né? Que é a ordem da centena do 7. Aí você vai colocar o nome da cidade ali, tá? Depois de escolherem os destinos para aproveitar as férias, as famílias terão que preencher folhas de cheque para pagar as viagens. Ajude-as escrevendo por extenso o valor de cada um dos cheques a seguir. Aí então lá está a folha de cheque. E lá na folha de cheque tem o número, né? O valor do cheque é esse número aqui. Aí você vai pegar ele e vai escrever ele por extenso. Ali na onde se pede, ó. Pague por este cheque a quantidade de. Aí você vai pegar o valor do número e vai escrever ali. E assim você vai fazer com todos, tá? Só vai escrever, vai pegar cada número desse que tá aqui, né? Este daqui, e vai escrever ele por extenso lá no cheque. Então hoje é só, tá, professora? Vai dar essas, né? Essas duas atividades. Ok. Então hoje é só, tá bom? Hoje fica assim essa corrigir, né? Você tem que corrigir também, né? Que ocupa um tempinho. E fazer essas duas páginas, a 50 e a 51, tá bom? Então hoje é só, então um bom fim de semana para vocês, né? Fiquem em casa e se cuidem e fiquem com Deus. E até a semana que vem, tá?